Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago Porto e estou aqui gravando essa mensagem para trazer mais uma palavra de Deus para o teu coração. Desde já seja muito bem-vindo. Este canal não tem outra finalidade senão promover a edificação do corpo de Cristo. E você que tem acesso à sua Bíblia Sagrada, pegue ela neste momento. Tem uma mensagem do Senhor para compartilhar contigo. Em Marcos, capítulo 8, versículo 10 em diante. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 10 em diante. Amém? Se você não tem como estar acessando a sua Bíblia física, não tem problema, amém? Apenas redobre a tua atenção. Não deixe que nada e nem ninguém tire a tua atenção nesse momento, amém? Porque esse é um momento especial que o Senhor vai abençoar a tua vida. Eu quero que você creia que você não veio parar nesse canal à toa, nesse vídeo por acaso. Não acredite nisso, não acredite em obras do acaso. Creia que a boa mão de Deus te conduziu até aqui porque o Senhor quer fortalecer a tua vida e te abençoar através da sua palavra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 8, versículo 10 em diante, diz assim: E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, e pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, Jesus disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará um sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendeis ainda? Tendes ainda vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu 7 entre 4.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram 7. E ele disse: Como não entendeis ainda? Aleluia. E eles compreenderam que Jesus não estava falando de fermento de pão físico. Amém? Aleluia. Quero que você feche os teus olhos. Quero que você ligue o teu pensamento no Senhor. Quero que você ore comigo. Amém? Aleluia. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, na Tua presença, Senhor, neste momento, Pai, nós nos colocamos em oração e eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar diante do Senhor e diante da Tua palavra. Pai, eu te peço em nome de Jesus, fala conosco neste momento, abençoe, meu Deus, a cada irmão, a cada irmã, a cada vida, Senhor, que me ouve, que me assiste nesse momento. Pai, que no nome do Senhor, que não haja nenhuma força espiritual, meu Deus, maligna, capaz de atrapalhar, meu Deus, essa vida de ser abençoada nesse momento. É o que eu te peço, te agradeço, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja para sempre o nome do Senhor. Amados, após a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ele entra num barco e vai para uma região chamada Dalmanuta. E a Bíblia diz que Jesus ele chega ali para evangelizar e logo vem quem? Os fariseus. Os fariseus todos sabem que é de uma seita, era uma seita muito rigorosa entre os judeus, a maior seita, né, que existia dentro do judaísmo na época de Jesus. Existiam várias, né? Existiam os fariseus, os saduceus, existia a seita dos essênios, dos zelotes, e os fariseus era predominante, era uma seita muito grande, né? O judaísmo ele estava
dividido em várias facções, né? E a facção, né, o grupo dos fariseus era muito grande e deu muito trabalho assim para o nosso Senhor Jesus. E aí eles começaram a disputar com Jesus. Era muito comum disputas teológicas na época de Jesus, e eles começavam sempre, eles sempre quando viam Jesus, eles queriam testar Jesus, eles queriam pegar Jesus em alguma cilada. Jesus, ele não era formado em nenhuma escola judaica. Jesus não era fariseu, não era saduceu, não era essênio, não era zelote, não era herodiano. Jesus, ele era carpinteiro, como todos sabem, e a sua grande sabedoria foi lhe dada pelo Espírito Santo, foi dada pelo Pai. E então os fariseus, eles ficavam muito intrigados, né? E a repercussão de Jesus ter multiplicado os pães e os peixes correu toda a terra de Israel. Tanto é que numa das ocasiões queriam pegar Jesus e coroá-lo rei. Tamanho foi o milagre, tamanho foi a alegria de ver Jesus alimentando uma multidão inumerável. Porque se fala de 5.000 homens, de 4.000 homens, mas não se fala de mulheres e crianças, porque o censo não contava mulheres e crianças naquela época. Então a estimativa teológica e histórica é de que Jesus alimentou uma multidão de quase 20.000 pessoas, né, com poucos pães e poucos peixes. E quando Jesus ele está diante dos fariseus, os fariseus debatem, os fariseus, eles falam: olha, nós queremos que você dê um sinal de Deus, nos mostra que você tem autoridade de Deus, iremos aceitar você. E aí Jesus, a gente percebe que Jesus, ele está indignado, e ele diz: por que pede essa geração? Algumas, né, versões vão dizer: essa geração má, essa geração adúltera pede um sinal. Em verdade, nenhum sinal será dado a vocês, né? E Jesus, em algumas versões, vai dizer, em outro evangelho vai dizer: senão o sinal de Jonas vai ser dado para vocês. Só isso, nada mais. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus fala que o Filho do Homem também ficará e depois voltará a aparecer. Aleluia. E Jesus não dá nenhum sinal para eles. Irmãos, eu quero dizer para você nessa mensagem, amados, que milagre do Senhor nós não recebemos de outra maneira, a não ser, amados, por fé genuína e pura no Senhor. Talvez você que me ouve, talvez você que apertou play nessa mensagem, esteja precisando de milagre da parte de Deus, da manifestação de Jesus em prol da sua vida. Amados, em nome do Senhor Jesus, saiba que Deus, amados, ele não mudou. Deus continua sendo Deus. Jesus, ele disse que Deus, ele é o nosso Pai que cuida de nós, não nos deixa faltar aquilo que nós precisamos. Por isso, meu querido, eu quero dizer para você: se você precisa de um milagre do Senhor, seja uma cura, seja um milagre na vida de um familiar teu, de um filho teu, de uma filha tua, seja um milagre na tua vida financeira, saiba, amados, que colocando Jesus na parede, nós não iremos conseguir nada. Jesus, amados, não trabalha dessa maneira. Deus, ele não trabalha dessa forma, colocando ele na parede. Nós temos que nos colocar no lugar de servo, e não basta somente ser servo, temos que ser, amados, servos submissos, cheios de fé nele, porque, amados, a Escritura vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Se queremos ver milagres nas nossas vidas, nós não podemos perder a nossa fé. A fé é a chave para nós sermos agraciados com milagres especiais da parte de Deus. Aleluia. Tanto é que Jesus, ele fala isso, que nenhum sinal será dado, e ele logo embarca novamente para voltar. Aleluia, parecia que Jesus precisava estar ali em Damanuta somente para nos dar essa lição, que não adianta a gente pressionar, não adianta a gente querer que ele mostre que ele é Deus e autoridade manifestando um sinal em favor da nossa vida. Nós temos que crer, amados. É pela fé que nós somos salvos, e é pela fé também que nós somos abençoados pelo Senhor. Aleluia. E aí a Bíblia diz que os apóstolos 12, eles esquecem de comprar pão, e eles têm apenas um pão. Que dilema, um pão para 12 homens, 13 com Jesus. E eles falam: nossa, esquecemos do pão, né? E Jesus, ele não está preocupado com pão. Jesus só está preocupado com uma coisa: com o Espírito, com
com o fermento dos fariseus, né? Vamos usar a própria palavra de Jesus. Jesus não está preocupado com outra coisa, senão com o fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Herodes, ele era tão terrível que ele tinha até uma seita no meio dos judeus que apoiavam a ele. E esses fariseus, esses herodianos, eles tinham muitas heresias, como por exemplo, cuidar apenas da aparência, como se a aparência agradasse a Deus. Jesus teve muito problema com isso, porque eles pensavam que agradar a Deus era lavar as mãos para poder comer. Eles cuidavam que para agradar a Deus era usar vestes compridas com muitas franjas. Eles cuidavam que para agradar a Deus tinha que ser feita oração prolongada nas praças. Eles cuidavam que para agradar a Deus tinha que jejuar desfigurando o rosto, desgrenhando o cabelo. E assim, amados, Jesus ele combate muito o fermento dos fariseus e traz o povo, e Jesus ele coloca a palavra de Deus para trazer o povo de Deus para uma vida de verdade na presença do Senhor, com a verdadeira doutrina de Deus, com o verdadeiro ensino da palavra de Deus. E aí quando Jesus ele percebe que eles estavam arrazoando isso aqui, eles estavam discutindo o fato de não ter pão, aí Jesus ele começa a indagar eles: vocês ainda têm coração endurecido? Quantos de nós, irmãos, estamos na presença do Senhor há tanto tempo, irmãos, e nós temos o coração endurecido? Nós endurecemos o nosso coração, nós não compreendemos. Problema de pão, falta de pão, problema de coisas terrenas nunca foi problema para Jesus. Nunca foi, nunca foi, nunca é e nunca será problema. Amados, que nós não venhamos endurecer o nosso coração. Jesus fala: vocês têm olhos e vocês não enxergam ainda, estando do meu lado há tanto tempo. Vocês têm ouvidos e não ouvem. Quanto tempo vocês estão comigo? Vocês não estão. E Jesus Jesus falando isso, lembra até dos fariseus, que tinham olhos e não via que era o Messias que estava ali, tinha ouvidos, mas não conseguia ouvir a palavra do Senhor. E aí Jesus começa a interrogar eles: olha, vocês estão pensando que pão é problema para mim quando eu parti os 5 pães e os 2 peixinhos para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços de pães vocês levantaram? E eles falaram 12, eles lembraram. E aí depois Jesus continua indagando: quando partiu 7 pães para 4.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços vocês levantaram? Quantos cestos sobraram? E eles falaram 7. E aí Jesus fala: vocês ainda não entendem? Pão não é problema para mim. Milagre não é problema para Jesus, meu irmão. Não é problema para o Senhor. O que Ele quer é que nós venhamos ter o coração aberto para Ele, que nós venhamos compreender, amados. Aleluia, que a nossa preocupação não tem que ser terrena, a nossa preocupação não tem que ser aqui na terra, porque, amados, tudo que é na terra é passageiro. João, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos dizer, amados, que tudo que é na terra há concupiscência dos olhos, há o desejo vil dos olhos, há o desejo vil da carne. Que nós não venhamos, amados, nos preocupar com as coisas terrenas e passageiras, que nós não venhamos, nós vamos confiar no Senhor e viver uma vida, amados, inteira na presença do Senhor. O Senhor não se preocupa com outra coisa. O Senhor Jesus, Ele não está preocupado, amados, com outra coisa, a não ser que nós vamos cuidar do nosso coração. Ele fala: olha, cuidado com os fermentos dos fariseus, cuidado com o fermento dos herodianos, cuidado com aquilo que entra no coração de vocês, cuidado que vocês não venham absorver outra coisa a não ser a palavra de Deus verdadeira. Aleluia. E meu irmão, em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração, porque o Senhor, Ele quer que o teu coração não venha estar endurecido na presença dEle. O Senhor não quer que você venha andar na presença dEle tendo olhos e não vendo, tendo ouvidos e não ouvido. O Senhor não quer que você esqueça daquilo que Ele já realizou na sua vida. Os discípulos rapidamente, diante de um problema tão simples, se esqueceram daquilo que Deus fez. Não se esqueça, irmão, daquilo que Deus já fez na tua vida e na vida de tantos outros.
aleluia, você está vivendo um problema que é tão simples, meu irmão, e você está maximizando esse problema, sabe, não potencializa, não maximiza esse problema, potencializa o poder do teu Deus, maximiza a tua fé no Senhor, porque o nosso Senhor, Ele não mudou. Da mesma forma que Ele multiplicou no passado pães, multiplicou peixes, Ele multiplica hoje, da mesma forma que Ele abriu os olhos dos cegos no passado, da mesma maneira que Ele fez paralíticos e coxos andarem, Ele continua fazendo hoje. Então somente creia no Senhor e que a tua preocupação seja em ser um servo fiel e dedicado ao Senhor, não de aparências, mas de todo o coração. Aleluia! Hoje, infelizmente, o termo fariseu virou um termo sinônimo à hipocrisia, porque eram os que ensinavam coisas de aparência, doutrinas de aparências, que nós vemos, aleluias, ter aqui o nosso coração, amados, aleluia, um coração sincero diante do Senhor, um coração verdadeiro, a nossa vida venha a ser uma vida sincera diante do Senhor, e que nós não venhamos nos preocupar, amados, com aquilo que é aparente, e nem com aquilo que é temporário, e nem com aquilo que é passageiro, em nome de Jesus. Pai, eu quero te glorificar, Senhor, porque mais uma vez o Senhor falou conosco de uma forma tremenda, de uma forma poderosa através da tua palavra. Pai, eu te glorifico. Pai, no nome de Jesus, toca os corações, Pai, nos perdoe muitas das vezes, Senhor, por endurecer o nosso coração na tua presença, Senhor. Estamos do seu lado e nos esquecemos daquilo que o Senhor já fez por nós, ó meu Deus, e até mesmo através de nós. Muitas das vezes nós nos esquecemos, Senhor, daquilo que o Senhor já falou. Temos, como muitas das vezes, endurecido não só o nosso coração, mas também os nossos ouvidos, Senhor, espirituais, e os nossos olhos espirituais. Senhor, que no nome de Jesus o Senhor venha visitar a cada um dos teus filhos, Pai, e que o Senhor venha fortalecer, Pai, a cada um dos teus filhos na fé, e que a graça do Senhor alcance cada um, para que o teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Diga graças a Deus. Aleluia. Receba essa palavra no teu espírito, meu irmão e minha irmã. E que no nome de Jesus você venha tomar cuidado. Aleluia. Com o fermento do fariseu e com a dureza do coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Compartilhe essa mensagem do reino. Amém. Para que essa mensagem do reino, essa mensagem do evangelho alcance muitas pessoas. Amém. Deus abençoe você e até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir. Em nome de Jesus. Amém.